gente, estamos retornando com o podcast Unicecal esse ano. E para começar, hoje estamos com um tema muito importante para a nossa cidade, que é a pavimentação. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui hoje recebendo o secretário de Infraestrutura e Planejamento, Henrique do Vale. Bem-vindo, Henrique. Olá, Cilei, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui na Unicecal, faculdade inclusive por um breve período meu pai frequentou, e participar desse projeto do curso de jornalismo para mim é uma honra, sempre à disposição. Muito bacana, bem-vindo mais uma vez. E para começar, Henrique, explica para a gente como que começou essa tua trajetória na vida pública? Quando que você resolveu iniciar? Olha, foi uma escolha que ela acabou aparecendo quando eu estava ainda no ensino médio, cursando o terceirão, e estava acontecendo a eleição presidencial de 2010, já faz um tempo. E, de alguma forma, as movimentações da campanha, toda aquela energia, exaltação e a possibilidade de debater política pública, debater o Estado brasileiro foi algo que me encantou. Eu acabei decidindo de última hora mudar minha opção de curso para Direito e meio com a cabeça de que queria me envolver de alguma forma com política. Então, passei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, logo no início já busquei participar do DCE, acabei disputando e vencendo uma eleição para o DCE junto com um grupo de colegas, também participei de atlética, centro acadêmico e naturalmente depois integrei uma juventude partidária. Isso foi uma experiência muito rica que também me ajudou a conhecer um pouco mais a sociedade e está podendo hoje ocupar o espaço que eu ocupo. Muito bacana. E lembrando, para quem quer participar ao vivo, nós estamos com transmissão na página da Unicecal. Pode estar mandando sua pergunta aqui para o secretário sobre pavimentação, transporte coletivo, que ele responde aqui para vocês. Henrique, qual que é a função da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, para quem não conhece, para quem não sabe? A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento é um órgão do Poder Executivo, é uma entidade da administração direta, ou seja, responde diretamente ao chefe do Poder Executivo, que hoje é a prefeita Elizabeth, e nós temos uma atribuição que ela é dupla. De um lado, nós temos um compromisso, uma atribuição de prover a infraestrutura do município, então toda a parte de pavimentação, a parte de mobilidade, a parte de gestão do urbanismo, ou seja, a autorização para uma construção, para um alvará de localização. Também o cadastro técnico do município tem todas as informações georreferenciadas do município, engenharia de tráfego, ou seja, todas as funções típicas da área de infraestrutura, e também a parte de planejamento que engloba uma articulação com as outras secretarias para definição de investimentos importantes e políticas públicas. Então, a definição em conjunto com a Secretaria de Educação de obras de ampliação de escolas, construção de novas unidades de CMEIs, reformas de unidades de saúde, há um papel de articulação também que cabe ao planejamento para que toda a prefeitura, ela cabe na hora de formular uma política pública ou desenvolver uma atividade, pensando como uma só. Apesar de serem várias áreas, e a prefeitura ela é muito grande, para quem não sabe, são mais de 8.000 servidores, então é muita gente pensando muita coisa diferente. A Secretaria de Planejamento é uma das secretarias responsáveis por fazer essa articulação e dar um sentido único para todos esses pensamentos. E esse ano ainda você teve mais uma experiência, né, de por um período assumir a pasta da Secretaria de Indústria e Comércio. Como que foi? Olha, foi um período breve, foi uma semana que eu acabei ocupando a Secretaria de Indústria e Comércio, no momento em que a prefeita estava selecionando o novo secretário a assumir a pasta. Então, foi uma semana só, mas nesse momento deu para também entender a importância dessa pasta para uma cidade que tem crescido muito, e cuja origem desse crescimento é a industrialização. Então, quando a gente fala de aeroporto e obras de ampliação do aeroporto, debates para a atração de novas indústrias que estão sempre vindo para a cidade, a indústria e comércio tem esse papel de articulação e também da agência trabalhadora. A gente está batendo recorde nos últimos 5 anos, todo ano gerando números positivos na agência trabalhadora. Então, o secretário que está lá agora, o secretário Paulo, tem uma responsabilidade muito grande de dar continuidade a esse processo de crescimento econômico e social da cidade. Bacana. Falando de pavimentação, a prefeitura investiu mais de 138 milhões de pavimentação no final do ano passado, é isso, né? Quantas obras de pavimentação estão programadas para serem executadas esse ano e tem um valor dessas obras? Nós já temos, então, para nós até foi motivo de grande alegria que na última semana nós tivemos a prestação de contas do quadrimestre, o secretário de Fazenda, o Cláudio, apresentou, e nós conseguimos, com muito esforço de toda a equipe, dobrar o volume de investimento do município, de aproximadamente 60 para aproximadamente 140 milhões. É um salto significativo e eu preciso dizer isso, foi fruto de trabalho de muita gente, servidores de carreira, equipe técnica que se desdobrou para acelerar a velocidade dos investimentos, entendendo que a cidade precisa superar esse desafio da pavimentação. Nós conseguimos no ano passado, então, aproximadamente 140 milhões em pavimentação. Para esse ano,
Graças ao projeto que foi aprovado na Câmara no passado, nós temos a autorização para captar 200 milhões de reais no Finisa, que é da Caixa Econômica. Então, é um empréstimo voltado para a infraestrutura, que ele tem juros que são subsidiados para atingir esse tipo de obra. Estamos agora na fase de captação e de autorização na Secretaria do Tesouro Nacional e também negociando com o governo do Estado um grande pacote de investimentos, além dos recursos próprios e das obras que a gente acaba fazendo com o Tesouro do município, com emendas impositivas. A nossa expectativa é de conseguir licitar, eu não vou falar nesse ano, mas no ciclo que encerra esse mandato, que é o ciclo que eu posso licitar até junho do ano que vem. São pelo menos mais 300 milhões em pavimentação para que a gente atinja essa meta ousada da prefeita e do grupo que a apoiou na campanha de atingir 100% de pavimentação nas vias urbanas da cidade. Tem até uma pergunta aqui, que qual seria hoje o custo para asfaltar 100% de Ponta Grossa e as principais vias da zona rural? Olha, hoje o custo para asfaltar 100% da malha urbana de Ponta Grossa, ele se aproxima de 280, 300 milhões. Só que nós temos outras responsabilidades para além disso. A primeira delas é a conservação da malha atual, seja ela as ruas que ainda são de terra ou de cascalho, que precisam ser mantidas, o recap das vias, principalmente do centro, que elas sofrem um movimento maior e, portanto, elas têm uma vida útil menor. A gente precisa renovar essa pavimentação de tempos em tempos. É uma fatia menor do orçamento que vai para isso, mas ela é igualmente importante, que é o recap 20 milhões. E aí nós temos também a necessidade de ampliação da capacidade de fluxo de alguns corredores importantes, como, por exemplo, o Corredor Santana, que ele acabou de ser duplicado num trecho. A Prefeitura tem o interesse de prolongar o Corredor Santana. Há muito tempo debate sobre a situação viária da Avenida Siqueira Campos, da Avenida Nicolau Klippel, no Santa Paula, da Avenida Antônio Saad, no Boa Vista, que todas merecem, precisam de uma ampliação de capacidade. Então nós também precisamos provisionar recursos para esse tipo de obra. E, por fim, as obras de pavimentação rural, que são obras normalmente um pouco mais baratas, porque podem ser feitas em poliedro, mas elas são importantes e o volume em extensão ele acaba sendo bastante grande. A Prefeitura está se organizando junto com a Secretaria de Agricultura para conseguir entregar pelo menos já um volume inicial significativo de obras de pavimentação que garante uma manutenção muito melhor para o futuro. E como que é feita essa divisão nessa questão? Como que você vê os bairros que vão receber pavimentação ou as áreas rurais mesmo? Como que é classificado isso? Olha, nós temos uma carência de pavimentação na cidade inteira. É importante dizer que Ponta Grossa é uma cidade que dos anos 50 para frente ela recebeu um número muito grande de população, seja de gente que da própria região aqui acabou migrando para uma cidade maior, vivia na zona rural, migrou para a cidade, o crescimento próprio demográfico da cidade, e também muita gente, como por exemplo a família do meu pai, que era do café em Londrina, quando quebrou o café, muita gente acabou vindo para Ponta Grossa. E a cidade ela teve que receber um número muito grande de pessoas num espaço de tempo muito curto, e isso fez com que o aumento da cidade não fosse acompanhado de um incremento na infraestrutura. E esse é um passivo que nós, Ponta Grossa, temos, que não é a mesma realidade, por exemplo, de uma Londrina, de uma Maringá, de uma Curitiba. Apesar de Ponta Grossa hoje ter um PIB per capita maior do que todas essas cidades. Então é uma dívida histórica, uma dívida social da cidade com a sua população que a gente está buscando quitar. Na hora de escolher o que é prioritário, é sempre importante entender, primeiro, passa uma linha de ônibus, atende um número grande de pessoas. Segundo, a quantidade de pessoas que vivem naquela rua. Então, naturalmente, uma via urbana ela vai ter uma densidade populacional muito maior. Você atinge um número muito maior de pessoas por quilômetro pavimentado. Mas a gente também não pode esquecer da zona rural, principalmente dos principais corredores e de algumas áreas como travessias de rio, algumas áreas em que você tem uma inclinação muito mais significativa. Tem áreas no Guaragi e no Itaiacoca, por exemplo, onde isso acontece, que elas merecem uma pavimentação prioritária porque são trechos críticos para uma travessia mais longa. Então, a gente tem que sempre tentar atender todos os lados. E da mesma forma, pensando na cidade, nós temos loteamentos, como por exemplo na região de Olarias, Coronel Cláudio, que são bastante antigos e não têm pavimentação. E nós temos loteamentos dos anos 90 ou 2000, como Romana, São Martim e Castanheira, que também não tem. Então a gente tenta sempre atender todo mundo. Faz um investimento grande na região leste, outro na região oeste, num bairro mais distante, num bairro mais próximo, porque afinal a gente tem um compromisso de pavimentar toda a cidade, mas a gente precisa fazer escolhas e sempre pensando em fazer um bloco grande o suficiente para não precisar voltar com licitações picadas na região. Então, por exemplo, fomos junto lá no Parque dos Pinheiros para buscar pavimentar o Parque dos Pinheiros inteiro. Falta apenas um trecho ali da avenida, que ele tem uma bacia de drenagem que verte para outro arroio. No São Martim também, a licitação do São Martim inteiro. Isso facilita para que tenha um volume de contratos mais fácil de administrar, apesar do número de obras, e também para que a gente consiga aproveitar melhor as obras de drenagem, sejam feitas para toda uma região e não precisar fazer no picadinho depois.
Você falou do Corredor Santana e a questão do segundo Lago de Olarias. Como que tá também? Olha, o Lago de Olaria já está numa fase final. Logo em breve, eu acredito que dentro de 30 ou 40 dias nós já vamos ter o resultado da empresa vencedora e aí iniciar as obras. A opção de engenharia nossa para o Lago de Olarias é de fazer licitação em blocos conforme o tipo de obra. Então esse primeiro bloco ele envolve a infraestrutura do lago, que é toda a parte de contenção em gabiões e a parte do ajuste da barragem que tem hoje e também da estrutura do lago, da proteção do leito do lago, para que ele tenha uma vida útil suficiente para que ele possa se tornar um parque e também cumprir com a sua função de drenagem. Afinal, o Lago de Olarias e todas essas estruturas de contenção que a gente faz, elas têm uma função importante que é o lazer, você ter um espaço para descomprimir, para você poder passear, curtir um final de semana. Mas talvez mais importante que isso é que elas nos ajudam a regular o volume de chuvas. Então toda aquela região que está abaixo, a jusante do Lago de Olarias, ela já teve uma redução muito significativa dos problemas de alagamento. Essas obras elas têm que se espalhar pela cidade, são caras, mas elas são fundamentais, principalmente nesse momento que a gente está tendo de chuvas muito fortes, o que aconteceu lá no litoral norte de São Paulo. Num volume extraordinário, a cidade tem que se preparar, ela tem que ser resiliente e essas obras de drenagem elas servem para isso. Então o lago ele está já numa fase final de licitação, a gente espera em breve que a população já esteja vendo as máquinas lá no campo. Está ficando bacana. Aqui tem uma pergunta do Reynold. Ele pergunta qual o planejamento de início de obras de pavimentação no ano em que Ponta Grossa faz 200 anos? Olha, essa é uma pergunta importante, né? 200 anos é um marco para a cidade e é um ano chave para que a gente consiga fazer a maioria das licitações. Nós temos já um bloco bastante robusto de obras para licitar logo nos próximos meses e a nossa expectativa é ter a assinatura do contrato do Finisa, que são esses 200 milhões, é o que é a espinha dorsal desse projeto, no mês de maio ou no máximo em junho. Então, dentro desse intervalo é que a boa parte das licitações vão acontecer. Isso é bom porque também coincide com o encerramento dos atuais contratos, tanto de um ponto de vista interno, administrativo, de que eu preciso que toda a minha equipe de engenheiros fiscais que estão trabalhando consigam encerrar esses contratos do ponto de vista de engenharia e administrativo para iniciar os novos, mas também para que todas as empresas envolvidas nesse processo que disputam as licitações tenham condições de encerrar um ciclo e iniciar outro. Afinal, o número de pavimentação que a gente está fazendo agora ele é bastante significativo. Então, várias empresas, inclusive empresas de fora, têm vindo participar da cidade. Isso é bom porque aumenta a competitividade, mas a gente está sempre trabalhando dentro do limite de capacidade de produção de todas elas. Aqui tem uma pergunta referente à equipe do Tapa Buraco na cidade hoje, que é suficiente para o tamanho do município, para o tamanho dos desafios? Essa é uma pergunta que não cabe exatamente à Secretaria de Infraestrutura, mas acho que é interessante responder porque faz parte dessa conversa de pavimentação e de conservação do pavimento. É claro que a gente precisa incrementar em muito os serviços. E na medida em que a gente consiga aumentar a malha viária pavimentada, que é o esforço que a gente está fazendo, sobram mais recursos e sobra mais pessoal da Secretaria de Serviços Públicos para fazer a conservação da malha já pavimentada. Normalmente são dois os tipos de cuidado que a gente tem que ter quando fala de tapa-buraco. Primeiro nas vias que têm uma altíssima densidade, ou seja, vias que demandam uma conservação constante. Por isso o recap é importante, porque se você consegue fazer essa manutenção preventiva, você não chega nesse estado do buraco. Você tem várias regiões da cidade de pavimentação antigas, algumas já foram atendidas, como é o caso ali da região do Órfãos, a região da Vila Estrela. Agora a gente também pretende avançar, se tem blocos de pavimentação bastante antigos na região do Jardim Europa, ali na região de oficinas, bastante coisa, e também no bairro Jardim Carvalho. São pavimentações dos anos 80, 90, que portanto estão no fim do seu ciclo de vida, e muitas ruas troncais de bairro que também são importantes, como a Rua Castanheira, no Santa Paula, a rua que também vai dar acesso lá ao Jardim Esplanada, são ruas que merecem essa conservação. E de outro lado, você tem que também cuidar daquelas ruas que foram feitas com pavimentações não adequadas em anos anteriores, seja por conta da disponibilidade de tecnologia da época ou porque era o que o município dispunha de recurso, foi tentado fazer uma ampliação maior do serviço e não foi feito da forma ideal. Então a gente às vezes precisa voltar e fazer reconstrução de alguns trechos, às vezes isso acontece até no centro. Você tem ruas que eram de poliedro, que é um pavimento rígido, e as prefeituras elas usavam uma camada às vezes muito fina de pavimento flexível por cima. Esse pavimento ele começa a romper. Então essa conservação também é importante para evitar os buracos, porque além do desconforto pode gerar um prejuízo, pode gerar um acidente, né? Você tem um número de quantos bairros já iniciaram a pavimentação asfáltica esse ano de 2023? Olha, por enquanto nós estamos rodando com os contratos que foram listados no ano passado. A gente teve até um bloco de licitações que foi em novembro, dezembro, que está iniciando agora, que é o caso do Santa Bárbara, é o caso da Vila Romana.
o caso da Vila Cipa, mas a gente agora está encerrando um ciclo. O orçamento ele abriu agora em fevereiro, isso é uma peculiaridade, né, por conta de necessidade de prestação de contas e até mesmo do fluxo de arrecadação do município. As obras, vamos dizer assim, do cronograma de 2023, elas vão começar a ser executadas a partir de março agora, e a gente já está com estoque bom de projetos, então as novidades de 23 elas vão ser anunciadas pela prefeita logo após o retorno da viagem dela, agora é no mês de março. Se a pessoa que está assistindo a gente aqui quiser saber se a rua dela vai ser asfaltada, se o bairro dela vai receber asfalto, tem como ela consultar, como saber qual é a estimativa? Sim, sim. A gente, reitero, tem o compromisso de atingir 100% da malha urbana. Isso é feito em blocos, então às vezes gera uma ansiedade que a pessoa vê, nossa, a vila do lado está avançando e na minha ainda não chegou. E a gente pede sempre que as pessoas nos provoquem pelos canais oficiais da prefeitura, pelos seus representantes, que são os vereadores, para que a gente sempre esteja em contato com essa informação e também que a gente consiga ter sempre uma dosagem adequada da prioridade. É claro que naqueles lugares em que a população se organiza, isso é da política, é o lado positivo da política, que é o poder público ele tem que dar uma atenção especial. Então, em muitos casos isso aconteceu e é algo que a gente incentiva, que haja uma organização dos moradores que se mobilizem, conversem com as suas lideranças, os seus vereadores, lideranças de associações de moradores e nos procurem, às vezes até para tratar de uma particularidade. Às vezes não basta uma pavimentação pura e simples, mas há necessidades específicas, como por exemplo, de um outro modal, tratar do transporte coletivo, da ciclomobilidade, ou de uma necessidade de pavimentar ou de fazer o calçamento do entorno de uma praça, de uma escola. Então esse contato direto com a população nos ajuda também a definir melhor as prioridades. Afinal, a gente está lá para trabalhar por eles, né? A gente não tem que tomar essas decisões sozinhos. Mudando um pouco de assunto, de pavimentação para transporte coletivo, como está a questão do transporte coletivo na cidade? A concessão, a licitação, como que está no momento? Olha, nós estamos com a consulta pública aberta. A gente entendeu que esse era um movimento importante, mesmo antes da aprovação da lei, para que não só a Câmara, mas toda a população, as pessoas interessadas, as entidades tivessem acesso imediatamente ao que pretende a Prefeitura com relação ao futuro do transporte coletivo. Então, essa consulta pública ela está aberta. Nós, muito em breve, vamos fazer a convocação para a primeira das audiências públicas. Queremos também convocar uma audiência pública na zona rural, para que a população dos distritos também possam participar, claro, em horários diferentes. E a consulta ela também está aberta no sistema online para que a pessoa possa opinar. Então, a gente pede que todas aquelas pessoas que têm um tempo, têm uma condição, olhem o contrato, o edital, os anexos, é bastante coisa, são mais de 600 páginas, mas toda e qualquer contribuição que possa vir será muito bem-vinda. E tem bastante coisa que é novidade, que é inovação. A gente está mudando totalmente a concepção da forma de operar o sistema de transporte. Então, hoje ele funciona, o caixa pertence à concessionária, ela é remunerada a partir de um índice de passageiros por quilômetro e ela tem um controle, um risco compartilhado com relação ao número de linhas, aos horários e à quantidade de ônibus empregados. Nessa nova concessão, a gente altera um pouco esse paradigma, que é um paradigma dos anos 90, para algo que é hoje o estado da arte em termos de concessão no Brasil, que traz para a Prefeitura a responsabilidade total pela gestão do sistema, o caixa e a bilhetagem passam a ser da Prefeitura e não da concessionária, e a gente passa a remunerar a concessionária pelo quilômetro percorrido. Então, a responsabilidade por atrelar demanda à oferta passa a ser exclusivamente do município e, mais importante, isso permite que, no decorrer do tempo, seja desatrelado o custo do sistema da tarifa cobrada do usuário. Porque há várias externalidades positivas que são promovidas por um sistema de transporte coletivo, redução das emissões, melhoria no trânsito, ele consegue, pelo mesmo preço, atender a pessoa que mora mais perto e mora mais longe. Então, essas externalidades elas têm que ser computadas para que você tenha um sistema com custo justo e competitivo com relação aos outros modais. Então, subsídio é algo que a gente discute abertamente com a sociedade, entende que é importante nesse momento, várias cidades têm feito isso, as que não têm feito têm sofrido por conta da inflação com aumentos seguidos do custo da passagem, e é algo que a gente não quer ver acontecer mais. E também outras inovações com relação ao emprego de tecnologia, com relação à oferta do serviço de transporte na região rural, principalmente Itaiacoca, que hoje não tem esse serviço atendido, é uma demanda de muitos vereadores, de muita gente que mora na região de Itaiacoca. Então são várias inovações que a gente quer debater com a população para entender aquilo que é mais importante, aquilo que a população porventura discorde. É algo que, pela duração do contrato, tem que ser visto, tem que ser feito a muitas mãos. Então todo mundo que se dispuser a participar, a gente pede essa ajuda e vai ser muito bem-vindo. É feito um estudo com a equipe, baseado tudo bem explicadinho, para resolver essas questões, as melhorias, né, para os usuários do transporte coletivo, né? Exatamente. Outra novidade, você falou das novidades, né?
O Quali Ônibus, como que funciona esse projeto que chegou hoje? Eu acabei vendo essa notícia hoje nos jornais, então aproveita para falar para a gente como que é essa novidade. Olha, o Quali Ônibus é um grupo bastante seleto de cidades que trabalham com transporte coletivo e que debatem e trocam informações, tecnologia sobre o uso do sistema, sobre mobilidade urbana. E para nós foi uma honra muito grande, são, salvo engano, 60 municípios no Brasil que participam do Quali Ônibus, Ponta Grossa estar nesse seleto grupo e ser reconhecida como tal. Há hoje uma equipe técnica na secretaria que trabalha com a área de transporte coletivo muito entusiasmada, antenada com o que há de mais moderno na área de transporte coletivo, e participar de uma entidade como essa, para nós, é uma certificação de que, primeiro, os dados da cidade vão ser cada vez mais públicos, isso é importante, a transparência nos dados do sistema e a comparação do que Ponta Grossa faz com o que outras cidades vêm fazendo, tanto para a gente entender aquilo que a gente faz de melhor, como também para entender aquilo que a gente precisa melhorar. E também essa troca de informações que a gente passa a ter com cidades de grande porte, como Curitiba, como São Paulo. Voltando lá para o início, agora veio uma pergunta aqui. Você acha que quando você foi presidente da juventude do PSDB te ajudou a abrir as portas? Olha, nessa trajetória? Sem sombra de dúvidas. A participação numa juventude partidária, e eu recomendo isso a qualquer pessoa, mesmo depois desse período recente, pós-2016, que os partidos políticos acabaram não tendo mais uma imagem atrativa para os jovens. Você participar de um partido político significa você participar da vida institucional do teu país. Os partidos, eles existem para organizar a sociedade em termos democráticos na disputa do poder. Eles são um instrumento necessário, não é apenas uma relíquia do século XIX que a Constituição, por uma tentativa, um conservacionismo, acabou mantendo. Eles têm um papel importante na sociedade de debater a sociedade de forma organizada, buscar apoio, e isso é, para qualquer jovem que tem interesse em discutir a sua comunidade, uma grande escola de formação. Boa parte dos políticos que hoje ocupam cargos públicos na cidade participaram da política partidária quando jovens, participaram do movimento estudantil quando jovens. Isso vale para os nossos deputados federais, para os nossos deputados estaduais, também para muitos dos nossos vereadores. Eu acho que é uma escola de você saber lidar com assuntos ligados ao poder público, mas também de você saber e aprender a mediar conflitos, você entender os grandes dilemas da sociedade, entender que o cobertor é curto e você precisa, às vezes, atender demandas que são bastante diversas. Essa experiência, ela enriquece muito. Eu fiz isso em paralelo com a minha faculdade, eu acho que tanto a minha formação jurídica, a minha formação acadêmica em Direito, eu fiz a primeira metade na UEPG, a segunda metade na Federal do Paraná, junto com a minha formação político-partidária, é que hoje me dá a condição ou me dá a segurança para debater determinados temas com mais tranquilidade. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte, referente ao asfalto. Em décadas passadas, era comum que o asfalto fosse feito somente 100% com recursos de emendas do Legislativo. Hoje a realidade é outra. Há outras formas de financiamento, entre elas a contrapartida do morador interessado. Existe um meio termo para que o asfalto chegue com mais rapidez a quem exige sem depender do financiamento parcelado? E ainda dá para fazer o que se fazia anteriormente, dependendo somente das emendas dos deputados? Olha, nós ainda recebemos emendas de deputados, elas nos ajudam muito a conseguir pavimentação. Vários deputados, vereadores já nos ajudaram com emendas para conseguir asfalto neste mandato. O que nós tínhamos antes, que agora não é mais possível fazer por uma decisão do STF, é o que a CPS fazia. A CPS, ela conseguia, a partir de uma maioria numa determinada quadra, lançar esse custo para rateio entre os moradores, mesmo aqueles que não resolvessem aderir àquele rateio. O STF entendeu que aquilo não era uma forma possível de se fazer um rateio compulsório da pavimentação, e por isso a gente acabou tendo que adotar outras estratégias. Nos parece, no caso da infraestrutura, que a aquisição de financiamentos ela é uma alternativa viável e interessante, porque, como é um investimento, é uma despesa de capital, ela acaba gerando benefícios, tanto de valorização do terreno, melhoria da qualidade de vida e também melhoria da mobilidade da cidade, que redundam em crescimento econômico num patamar, numa escala superior ao custo de captação desse empréstimo. Quando a gente fala em dívida pública, essa é a grande questão. A regra de ouro, por exemplo, da Constituição Federal, ela diz que você não pode fazer empréstimo para gastar com custeio.
Você pode fazer empréstimo para gastar com infraestrutura. E sempre é importante a gente ter essa consciência de que esse valor que a gente está emprestando agora, que a gente vai pagar por um período de tempo, ele tem que render benefícios sociais e econômicos com uma escala superior ao custo de captação desse valor. Então, no caso da pavimentação, isso é muito evidente, porque é uma deficiência particular de Ponta Grossa em relação às cidades do seu porte, em relação às cidades com seu nível de riqueza, por conta da sua história e da sua concepção urbana. Então é um desafio que a gente precisa vencer para logo na frente aí a gente se preocupar, claro, com outras coisas que são igualmente importantes, também às vezes até trabalhando com captação de empréstimos, financiamentos. Há várias linhas, isso também é importante dizer, do setor público. Então, por exemplo, essa Finisa ela é direcionada para o setor público para provimento de infraestrutura, BNDES tem suas linhas, Banco do Brasil tem suas linhas, e como uma empresa que trabalha naturalmente também dentro do seu fluxo de caixa com determinadas linhas de financiamento de curto, médio e longo prazo, da mesma forma também o poder público tem isso, e Ponta Grossa tem níveis de endividamento bastante seguros, é uma cidade que dentre os municípios elencados pela Secretaria de Tesouro Nacional do Governo Federal tem a nota A, é a maior nota, a nota mais alta em capacidade de pagamento de dívidas. Então, tudo isso está sendo feito com muito cuidado. O nosso secretário da Fazenda, Cláudio, é uma das pessoas mais conceituadas no Paraná com relação à gestão fazendária. A prefeitura, que em momentos passados teve dificuldade, inclusive, de pagar servidores, de pagar fornecedores, hoje paga tudo em dia, tem reserva financeira. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga ter essa escolha com segurança, de entender que é importante antecipar um investimento que teria que ser feito lá na frente, por meio de uma operação de crédito, para já sanar uma dificuldade que a gente tem hoje. Ainda há ruas para serem executadas pela CPS, né? Como que as pessoas podem identificar quais são as ruas da CPS e quais são as da Secretaria de Infraestrutura? Muitas pessoas confundem, às vezes não sabem, né? Ah, por que não tá, a Secretaria não está vindo aqui e tal? Então, explica qual que é a diferença para quem não entende, As ruas que são chamadas ruas da CPS são aquelas que foram assinadas em contratos pela antiga companhia de serviços, Ponta Grossense Serviços, e hoje são assumidas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que foi a herdeira dos bens e direitos da antiga CPS. São contratos que foram assinados, eles foram publicados tanto no momento da extinção da CPS, como também agora no debate que está ocorrendo na CPI, essa lista foi novamente divulgada. São ruas que foram, por serem assinadas em contrato, elas têm um prazo de execução. Por conta da pandemia até houve uma dificuldade de realização, porque boa parte dos servidores não pôde ir a campo naquele momento, e essa fila está sendo equacionada e vai ser concluída agora no primeiro semestre pela Secretaria de Serviços Públicos. E em paralelo, as obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento, elas são anunciadas tanto no site oficial da Prefeitura, nas redes sociais e também no portal da Transparência e no Diário Oficial, toda vez que saem. As nossas são feitas ou pelo Finisa ou por emendas de deputados ou vereadores, ou recursos próprios. E as obras da Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Pavimentação vêm desses recursos arrecadados por esses contratos da antiga CPS e também, quando necessário, há uma cobertura, há um suplemento de recursos do orçamento municipal. Secretário, estamos encaminhando para a reta final. Queria deixar o espaço para o senhor à vontade e comunicar o que mais novidades nós teremos nesses 200 anos de Ponta Grossa pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamento, que o senhor pode falar para nós. Olha, a gente tem discutido bastante coisa. Esse é um ano especial para a cidade e um ano especial para a Secretaria, porque está debatendo um contrato tão importante quanto o contrato de concessão, ao mesmo tempo trabalhando com um volume sem precedentes de obras na pavimentação. Mas há também outras coisas que às vezes não aparecem tanto no radar, mas que são igualmente importantes para você ter uma cidade com uma boa qualidade de vida. Vou listar algumas. A ciclomobilidade, a gente está trabalhando muito com projetos agora para a implantação de ciclovias que liguem os parques da cidade. Foi feita uma licitação no ano passado que deu deserto, ela foi agora reparametrizada para ser relançada agora, junto com o projeto do Lago de Olarias 2. Há projetos importantes na área de drenagem. Hoje, regiões da cidade bastante significativas vivem sob o risco de deslizamentos e alagamentos. A mesma coisa desse fantasma que a gente viu no litoral norte de São Paulo e que se repete ano a ano no Brasil, é o que a gente precisa evitar, e isso envolve investimento pesado para resolver algumas questões importantes de drenagem e, ao mesmo tempo, dar uma moradia digna para pessoas que hoje estão morando em áreas de risco, para que elas possam sair dali com segurança para uma outra moradia confortável, que seja delas. Então, políticas habitacionais. Também na área de mobilidade, o projeto para a construção de novas estações ou terminais de ônibus em regiões que hoje não têm esse tipo de equipamento. E na área da educação,
uma expansão muito grande na construção de novos centros municipais de educação infantil, CEMEIs. Foram anunciados 10 agora no final do ano passado, que vão aumentar e praticamente equacionar a nossa dificuldade de déficit de vagas. Reformas em escolas para que a gente consiga ter pelo menos 90% dos nossos alunos em ensino integral, que é um número bastante à frente das outras cidades do nosso porte. Além das 3 refeições por dia que a gente consegue oferecer nas escolas, uma qualidade que é bastante diferenciada. E também na área da saúde, a prefeita acabou de anunciar agora os 40 médicos, nós estamos reformando 15 unidades a mais nesse ano de posto de saúde e construindo 4 unidades novas em regiões que precisavam disso, além de toda uma reconstrução do nosso sistema de urgência e emergência, da atenção secundária e da atenção hospitalar de alta complexidade, que está se dando em parceria com a UEPG e com os hospitais filantrópicos. Muita coisa boa por aí, então. Tem muita coisa boa por aí. E Ponta Grossa quem ganha. Mas é isso, secretário. Chegamos no final do nosso podcast. O senhor estreando aqui o retorno do podcast da Unicecal esse ano 2023. Eu agradeço a participação, agradeço seus esclarecimentos e convido para estar retornando nas próximas vezes. Obrigado, Tilei. É uma honra para mim estar aqui nesse projeto da faculdade e também ser entrevistado por uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, convivo na vida profissional e sei que vai ter um grande futuro após a formação aqui e que projetos como esse são importantes justamente porque ajudam muita gente que chega na faculdade a conseguir construir a sua carreira profissional e se desenvolver aqui dentro para sair depois muito mais competitivo para o mercado, né? Então, parabéns à faculdade por estar patrocinando um projeto desse. Muito obrigada, secretário. E uma boa noite para todos que estiverem acompanhando. Até mais, pessoal.